eu tenho certeza que essa mensagem aplica-se a todos nós. Eu tenho também uma convicção plena que alguns podem estar passando esse momento exatamente que vai ser ministrado. Algumas pessoas falam para mim: pastor, alguém te falou da minha vida? Sempre é comum eu ouvir isso. Domingo, quinta, acabei de pregar, a pessoa falou: você recebeu algum e-mail que eu falando da minha vida? Eu falei: não, foi realmente aquilo que a palavra ela é viva, ela é eficaz. Pode ser que você não esteja vivendo esse momento, e melhor, está um momento muito bom da tua vida, você guarda no coração, se em algum período da jornada você necessitar, você use, mas também para você usar na vida de outras pessoas. Baseado no livro de Lamentações, capítulo 3, versos 28 a 30, ainda faz dentro do tema Fazendo a Vida Valer a Pena, depois eu volto na multiplicação dos pães novamente. Nós vamos usar a versão da Bíblia Mensagem. Você vai ter algumas traduções aí, João Ferreira de Almeida, você vai ter NVI, mas eu entendi assim que o texto fica bem claro para nós estarmos ministrando nesta noite, baseado nesse texto da versão da Bíblia, a Mensagem. Quando a vida está difícil de suportar, entregue-se à solidão, recolha-se ao silêncio, curve-se em oração, não faça perguntas, espere até que surja a esperança, não fuja das provações, encare-as. O pior nunca é o pior. Novamente, quando a vida está difícil de suportar, entregue-se à solidão, recolha-se ao silêncio, curve-se em oração, não faça perguntas, espere até que surja a esperança, não fuja das provações, encare-as. O pior nunca é o pior. Que o Espírito Santo possa revelar a palavra dele aos nossos corações, em nome de Jesus. Livro de Lamentações, o próprio texto o próprio título do livro mostra uma expressão de dilemas, de questionamentos, bem propício para esse versículo. Quando a vida está difícil de suportar. Alguém já disse muito bem colocado, que o grande desafio, a grande questão, não é o que a vida fez conosco, mas o que nós vamos fazer com o que a vida fez conosco. Como pastor, eu ouço várias pessoas dando testemunho. Eu vejo sorrisos, participo de apresentação de crianças, que é um momento tão alegre. Celebramos casamentos, festas de aniversários, e tem momentos muito legais de testemunho também de pessoas, da qual o Senhor tem feito algo especial a respeito da sua história. Por outro lado, pela própria condição, talvez eu vejo mais lágrimas, eu vejo mais desafios. Eu ouço mais pessoas que estão tentando recomeçar ou reconstruir a sua vida. Eu ouço talvez mais pessoas que fazem essa expressão que a vida está difícil de suportar. Eu vejo com frequência essa conotação, e a Bíblia fala exatamente sobre isso. O livro de Lamentações. Lamentações é um período que a nação de Israel passa um desafio muito grande, por ter perdido o foco, agora uma sentença sobre eles. E o profeta Jeremias, que é conhecido na Bíblia como o profeta chorão, ele tem um temperamento melancólico, nitidamente. Por isso, no meio teológico, no meio dos estudos, ele é conhecido como o profeta chorão. É um dos profetas que mais mostra chorando, por um temperamento introspectivo e melancólico. Faz parte dos profetas maiores. A Bíblia, Velho Testamento ou Novo, tem divisões de livros quando você faz um estudo. Então tem livros poéticos. Salmos é um livro poético. Tem livros históricos. Gênesis, Êxodo é um livro histórico. Tem profetas menores e profetas maiores. Profeta que não é estatura do profeta, mas é a quantidade do que foi escrito. Naum está na categoria de profetas menores, o seu livro é menor. Isaías, Jeremias faz parte dos profetas maiores que escreveram ou foram escritos a respeito das suas histórias, inspirados pelo Senhor em proporções maiores. O fato é esse: quando a vida está difícil de suportar, talvez pela condição, eu fico sempre avaliando, não analisando pessoas, porque não é essa a minha função, mas vendo os desafios que as pessoas passam. Às vezes eu fico tentando entender como que elas vão lidar. Hoje eu estive num velório, eu cheguei no velório e estava vendo uma pessoa e eu vi um rapaz extremamente bonito.
fica tranquilo que eu sou convicto. Sou corintiano, sou em paz e sou convicto. Tenho convicção daquilo que eu creio. Sou corintiano e convicto daquilo que eu creio. Mas o rapaz era realmente bonito. O rapaz era diferenciado. Eu olhei o rapaz, o moço, eu olhei e falei, esse rapaz parece modelo. Parece modelo. Tem pessoas que têm uma beleza diferenciada. Talvez você que está aí, você tem uma beleza exótica, né? Às vezes você olha para alguém do teu lado, tem uma beleza exótica. Então, e alguns você fala, nossa, você é bonito. E aí pela fé você fala, principalmente os homens, olha, é bonito. Firme como vento invisível. Mas o rapaz, ele era extremamente, de jeito de modelo mesmo. A hora que eu vi ele levantando, eu vi ele que apoiou com duas amparos, né, para poder se movimentar. Eu vi que ele se movimentou com dificuldade. Aí durante o velório, nós estávamos conversando com o irmão da igreja que mora lá, e surgiu o assunto, até foi o Celso que perguntou. O Celso falou que aquele moço teve um problema com o acidente. Ele falou assim, não, a história dele é extremamente triste. Esse moço estava com um contrato fechado de modelo fotográfico na Europa. Surgiu um câncer na perna, e ele precisou amputar a perna. Eu fico vendo essas situações, e eu fico vendo essas histórias, eu ouço esses momentos, e eu fico sempre na minha mente tentando imaginar como que a pessoa lidou, como que foi dentro do coração. Talvez eu estou fazendo um comentário aqui, tem várias situações diferentes que eu poderia enumerar aqui, quando a de vida é difícil suportar. Quando eu tenho uma escolha diante de mim, de amargurar o coração e fechar e fazer da vida realmente sem sentido e sem significado, ou quando eu posso, por uma outra perspectiva e graça divina, enxergar algo que me traz alento e me encoraja a seguir em frente, fazendo a vida valer a pena. Quando a vida é difícil de suportar. A vida é difícil de suportar quando nós temos as reveses da existência. A vida é difícil de suportar quando nós vemos alguém que nós amamos sofrendo. A vida é difícil de suportar quando existem as perdas inesperadas. A vida é difícil de suportar quando se perde o foco, se perde o rumo, comete-se coisas que você jamais imaginaria que faria na tua vida. A vida fica difícil de suportar quando a pessoa está passando uma depressão, uma síndrome do pânico. Quando o sonho do projeto do casamento passa por oscilações, quando não decepções e frustrações. Quando você está com a luta com o filho, com uma filha. Poderia fazer uma lista aqui de situações quando a vida fica difícil de suportar. Poderíamos fazer uma lista de contextos quando a vida fica difícil de suportar. Mas eu creio que nem necessito nesse momento. Cada um pela sua própria experiência, cada um pela sua própria vivência, cada um pela sua própria trajetória. Em algum momento já ou sentiu ou esteve perto de alguém que já sentiu isso. Como está difícil suportar a vida. As pessoas dizem, se eu pudesse sumir, eu queria desaparecer, se eu pudesse pegar uma estrada, que vontade de mudar de cidade, de país, de planeta. Só que a mudança não resolve, porque o problema vai junto. O salmista Davi teve isso, falou, quem me dera eu ter asas como pomba, eu voaria para o deserto, eu voaria longe dos problemas, eu voaria longe das dificuldades. Quando a vida, alguns momentos, na sua composição, na sua trama, na lide da existência, fica impossível ou muito difícil de suportar. Com certeza os que estão me ouvindo aqui, ou que estão ouvindo a mensagem pelo site, ou online, com certeza já vivenciaram isso, ou já tiveram perto de alguém que já vivenciou isso. Eu vejo isso acontecendo basicamente sempre, toda semana. Eu ouço alguém dizendo, eu não sei se eu vou dar conta, eu acho que eu estou no fim das minhas forças, eu cheguei no fundo do poço, acho que eu não vou aguentar mais, eu não sei se eu saio mais dessa, e aí por aí vai, várias questões. Eu vim para trazer uma mensagem nesta noite de esperança. Eu vim trazer uma mensagem de alento, que a grande questão não é o que a vida fez conosco, mas o que nós vamos fazer com o que a vida fez conosco. Poderia fazer essa lista quando a vida fica difícil de suportar. Pode deixar o texto projetado, por gentileza. Poderia fazer uma lista quando a vida fica difícil de suportar, quando a vida fica difícil de se lidar. Mas você mesmo sabe, você vai saber na tua experiência. Dentro desse texto eu quero olhar 5 aspectos, 5 atitudes, 5 posturas que fazem diferença
Nada de Deus é mecânico, automático. É impressionante como hoje as pessoas, elas querem uma fórmula mágica. Alguém que põe a mão na cabeça, alguém que dá um passe, alguém que dá uma palavra e resolva tudo num passe de mágica. Mas a vida não é assim. A vida não tem mágicas, a vida tem princípios, tem posturas, a vida tem atitudes. Às vezes nós queremos que Deus faça de uma maneira que nós nem precisássemos perceber, que não precisasse nem ser intencional, que automaticamente as coisas se ajustassem em nossa vida, mas tudo no reino de Deus não é acidente, é intencional. Todo crescimento, toda mudança, toda transformação, toda restauração, todo recomeçar, ele é intencional, requer atitudes do coração. Eu vim dizer para você nesta noite que o Senhor ele tem interesse por mim e por você. Que não há fórmulas ou caminhos ou atalhos, não há receita de bolo, não há faz isso, faz aquilo e resolve os teus problemas. Existe um fato que Jesus morreu e ressuscitou, para que pudesse ministrar na minha vida e na tua vida, e para que você seja instrumento na vida de outras pessoas. O que existe é que o túmulo vazio continua sendo a esperança para todos nós, para que nós saibamos que porque Ele vive eu posso crer no hoje, posso crer no amanhã, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Jesus morreu, ressuscitou, estabeleceu princípios em nossas vidas. Aqui tem 5 princípios que fazem diferença para renovar, para poder restaurar, para alentar, para encorajar, para sustentar, para fortalecer, para levantar, para reerguer, para enxergar a vida para uma outra ótica. Primeiro deles, aí eu convergi em 3 aspectos, eu creio com a permissão e a graça do Senhor. Quando a vida está difícil de suportar, entregue-se à solidão, recolha-se ao silêncio e curve-se em oração. Esse é o primeiro aspecto. Entregue-se à solidão, busque o silêncio e curve em oração. O que o texto quer dizer aqui? Um tempo entre você e Deus. Não há outro lugar, não há outra forma, não há outro caminho. O relacionamento pessoal com o Senhor é o grande diferencial para que eu e você possamos nos experimentar, seguir em frente. Não tem outra maneira, irmãos. É impressionante que até nós, como cristãos, nos debatemos e nós queremos que alguém nos ajude, e Deus usa pessoas para nos ajudar, e nós queremos que pessoas orem por nós, e Deus usa pessoas para orar por nós, e nós queremos alguém que nos auxilie, e Deus usa pessoa para nos auxiliar. É verdade, é fato, mas existe algo que é insubstituível, é o relacionamento entre você e o Senhor. Não tem outro caminho. Esse texto eu vou fazer sempre alguns parênteses, para que fique claro e não fique nenhuma ideia distorcida em nossa mente. Entregue-se à solidão não é aquele sentimento de se isolar de tudo e de todos. Deus nunca criou uma pessoa para viver isolada. Aquela vontade de não ver ninguém na frente, porque às vezes a pessoa passa uma luta, ela deixa de vir na igreja, ela se afasta da família, ela se afasta de tudo e de todos, ela não quer ver mais ninguém na frente dela, ela quer se isolar, se trancar num quarto, ela quer passar o dia trancado no quarto, no escuro, não quer ver ninguém, não quer ver sol, não quer ver vida, não quer ver gente, não quer ouvir, não quer falar, não quer sentir, não quer... E a pessoa ela vai se isolando. Não é esse isolamento que a Bíblia está dizendo. Provérbios 18:1 diz que o solitário busca os seus próprios interesses e vai contra a verdadeira sabedoria. Essa solidão que a Bíblia está dizendo nesse texto não é a solidão de você se isolar de pessoas, de você entrar, como a minada brinca comigo, no ostracismo existencial, porque eu falo essas palavras, depois eles ficam me imitando, depois eu fico aguentando os jovens, ficam me imitando, encenando, todas as vezes eu acabo de pregar, fica uma galera imitando as palavras que eu falo. Não é você entrar num casulo, não é você se fechar, estar hermeticamente distante de tudo e todos. Às vezes tem momentos que a pessoa quer se isolar, ela para de vir na igreja, ela para de ir nos lugares, ela não quer ver ninguém na frente, ela se afasta das pessoas que a ama de verdade, ela se afasta daquele que vai fazer bem. Esse isolamento não te faz bem, esse isolamento não te ajuda em nada, esse isolamento, pelo contrário, só vai amargurar mais o teu coração. Quando a Bíblia diz solidão, é aquele tempo entre você e o Pai, é um tempo para você ficar tranquilo, para você aquietar o coração. Algumas pessoas falam: pastor, faz uma oração forte. E eu sempre fico imaginando o que é oração forte.
Mas as pessoas têm uma ideia que oração forte é uma oração que você fala com eloquência, e que você começa do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e que dá uns arrepios e tal, e de vez em quando alguém fala, faz uma oração forte. Mas oração, toda oração feita em Jesus, se você crer, ela é forte. Mas se eu fosse catalogar por oração forte, se eu fosse fazer um índice de 1 a 10 de oração forte, a oração um pelo outro, essencial. Oração congregacional, poder de Deus para atuar. Mas se eu fosse fazer uma seleção de oração forte, dar o nome, a mais delas é aquela que entra no teu quarto, fecha a porta, e Deus que te vê em oculto te recompensará. Se eu fosse catalogar oração forte, não é essa terminologia, mas se eu fosse fazê-lo, seria essa. É aquela que ninguém está vendo. Quando fala entra no teu quarto, a ideia não precisa ser exatamente no quarto, mas a ideia de você ficar um pouco só. Aquela ideia de entre você e o Pai. Aquela ideia de você conectar com o Senhor. Aquela ideia de, no meio de tantas vozes, de tantos tumultos, e a mente ficando com efervescência de pensamentos, e um pouco confuso, e os sentimentos alterados, o melhor a fazer naquela hora é dar um stand-by e aquietar o coração diante de Deus. Eu vejo na minha vida, quando eu vou resolver algumas questões, eu fico indo para lá e para cá e debatendo, eu vejo que a forma de pensar, de agir, de sentir, elas são diferentes. E com frequência, o Senhor me leva a um momento de solidão, ficar quietinho, para você, então, poder clarear, o Espírito Santo falar ao teu coração e você ter força para seguir em frente. Esse, mesmo no meio cristão, é um dos maiores desafios, porque nós encontramos tempo para tudo, e tudo passa muito rápido. E tudo nós fazemos, e você passa horas e horas, eu também faço parte desse processo. Mas quando chega a questão de ficar entre eu e o Senhor, e a pessoa fala, mas eu estou sozinho em casa, mas daí não é estar sós com o Senhor. Não, mas eu estou quietinho no meu quarto, trancado, deitado. Isso não é estar sós com o Senhor. Aqui fala sobre conexão. Cada um tem a sua forma de conectar. Eu fui vendo que não existe um padrão. Tem pessoas que gostam de ir para o monte, gostam de ir para a mata. Ela quer ficar na mata, no escuro, ela vê estrela, ali ela derrama o coração, ela chora, ela fala com Deus, ela renova a sua vida. Tem gente que vai na mata e ele fica com medo o tempo todo. Vai aparecer uma cobra, vai aparecer uma vaca, vai aparecer um bicho, ele nem concentra. Você tem que ter um momento teu. Tem pessoas, você vai fazer uma caminhada, você vai entre você, em vez de ficar falando da vida de alguém, você vai falando com Deus. Olha aí que... Você põe um fone de ouvido, não fica ouvindo aquelas músicas sertanejas para dar mais fossa ainda. A pessoa está na fossa, ela põe a música para ficar mais na fossa ainda. Ela quer ficar em crise mesmo, ela quer chorar mesmo. Não, você põe uma música da Mariana Valadão, você põe uma música de adoração. Você não precisa pôr aquela que foram embora, te deixaram, que te largaram, que te abandonaram, que te rejeitaram, porque você já chega deprimido do outro lado. Você põe uma música que vai te jogar para cima. Você põe uma música de adoração. E você vai falando com Deus. Entregue-se ao silêncio. Não é que não tenha barulho, é uma conexão entre você e Deus. Às vezes você faz uma caminhada. Você pode fazer uma caminhada de carro. Eu vou fazer uma caminhada de carro. Eu estou fazendo mais caminhada de carro ultimamente. Mas só acabar esse restinho de ano, pegar firme de novo. Você vai fazer uma caminhada de carro. Você põe um CD. Vai falando entre você e o Senhor. Vai falando entre você e o Pai. Às vezes é no teu quarto, às vezes é no banheiro, às vezes é tomando banho, às vezes é na cozinha, às vezes arrumando as coisas. Mas a Bíblia diz aqui sobre um tempo a sós com Deus, um tempo entre você e o Pai. Entregue-se à solidão, ao silêncio, para quietar o coração, para ouvir Deus falar. Tem dois humor no gospel aí que é bastante interessante, Desconfinados e o Porta Estreita. São dois galera que surgiu no meio gospel aí, que é na área de humor. Então tem vários vídeos deles. O Desconfinado, o Jonathan Neymer, ele tem, faz stand-up, tem vários temas diferentes. Porta Estreita é mais a linha pastoral, mas é tudo na área de humor, mais um humor saudável. E tem um deles que eu achei muito interessante, o aplicativo, que é o Moreninho que faz o Best Man, e o tema do vídeo é jejum, é 3-4 minutos, é jejum. Aí mostra ele lá, a cena. O que acontece às vezes comigo com você? Ele está lá no quarto, notebook aberto, e está lá, e o relógio está lá, 5 horas, faz assim, ó, passa 6 horas que ele nem vê, aí ele passa 7 horas, passa mais, o relógio parece um ventilador, dá 8 horas, ele, não, preciso fazer um jejum, preciso orar, preciso parar, o relógio está passando igual um ventilador,
Aí ele vai lá, desliga, pega até o livro da editora Betânia, se não me engano, Jejum Bíblico, abre a Bíblia, tranca a porta do quarto e mostra a cena. Ele orando, ele canta, ele levanta, ele rola, cai no chão, ele trepa, faz tudo ele faz. E fica mostrando a cena alguns segundos. Daqui a pouco a esposa dele, começou 8 horas o jejum, daqui a pouco a esposa dele bate na porta, você não vai jantar? Não, estou jejuando, mas já está tremendo de abstinência lá de comida ou de computador, alguma coisa. Mas você não vai jantar? Ele falou, não, eu estou jejuando. Ela falou, mas faz 5 minutos. Tinha dado 5 minutos só, das 8 às 8h05. É interessante, quando nós estamos fazendo coisas diferentes, passa rápido. Você nem vê o tempo passar. A disciplina espiritual tem um desafio. Você fala, eu vou orar. Aí você fala, ora. Aí você olhou no relógio, passou 1 minuto. Aí você ora de novo, passou no relógio. Ixi, agora foi bastante, 2 minutos. Para ficar 5 minutos no quarto orando, é um desafio. Porque é uma questão de desenvolver disciplina espiritual. De eu aprender a pedir graça de Deus. E à medida que eu vou desenvolvendo disciplinas espirituais, de orar e ouvir a palavra, então eu consigo ficar mais tempo quieto. E aí Deus pode renovar a minha vida. Quando a vida está difícil de suportar, não adianta sair correndo para todo lado. Não adianta tentar resolver na força. Não adianta você tentar mudar no braço. Não adianta você tentar fechar o punho, cerrar os dentes e falar, eu vou dar uma vira-volta. Não adianta. Quando as pessoas nos procuram, não, eu vou dar uma mudada na minha vida, eu vou guinar, eu vou... Mas se for na força própria, só por você, amanhã, até na hora do almoço, já acabou voltando tudo de novo. Agora, eu preciso da presença do Senhor. Eu preciso do Senhor. Por isso Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor está falando comigo, com você o tempo todo, e está ministrando na minha vida e tua vida o tempo todo. Se eu vou parar e aquietar o coração, é outra história. Eu fico só preocupado, e aqui eu me incluo nisso, que nós arrumamos tempo para tudo. Para tudo nós arrumamos tempo. Se alguém chegar para mim e para você e falar, ó, tem 100 te esperando lá, você sai, você larga tudo, você resolve tudo. Quando chega, às vezes, nos projetos do Senhor, se nós não tomarmos cuidado, fica em segundo lugar sempre. Deus não olha quantidade, Deus olha qualidade e disponibilidade. Na Bíblia, não foram usados os melhores, foram usados os disponíveis. Na vida não foram usados os mais capacitados, foi usados os que priorizaram Jesus acima de todas as coisas. Na Bíblia não foram usados os mais intelectuais, ainda que tenham sido alguns extremamente inteligentes usados, mas aqueles que tinham no coração o tempo de prioridade para o Senhor acima de todas as coisas, que sabiam que era amar Jesus acima de todas as coisas. Curve-se, entregue-se à solidão, recolha seu silêncio e curve-se em oração. Segundo aspecto, não faça perguntas. Por que isso? Deus não é contra você questionar, mesmo porque o único que aguenta os nossos questionamentos é Deus. Se tem uma primeira expressão que nós temos na mente, uma interrogação quando nós atravessamos um problema, por quê? Por quê? Quando o Felipe estava naquela fase tumultuando até voltar e ficar cristão, hoje agora está fazendo seminário, dá mais trabalho, porque acabo de pregar, aquela palavra teologicamente, está trabalhando essa questão teológica. Mas a primeira sensação que eu tive, por quê? Você fica, onde eu errei? Por que está acontecendo isso? Por que tomou esse rumo? Será onde foi? Por quê? Hoje o trabalho que ele dá é de buscar o Senhor, orar, e é um trabalho santo, é um trabalho que já não é trabalho, é um prazer. Mas a questão de interrogação sempre aparece na minha e na tua mente. Por que agora? Por que eu estou passando isso? Por que aconteceu isso na minha vida? Por que aconteceu? Tem a fase das perguntas. Você vai ver Jeremias, ele questionou várias vezes, ele derramou o coração, ele falou, ele questionou, porque a nação estava sob juízo por uma outra nação mais ímpia, ele não entendia, ele falou várias e várias vezes. E não é errado. Eu até fico preocupado quando alguém está passando uma luta muito grande, chega no gabinete com um sorriso, não, está tudo em ordem. Eu fico meio preocupado. Não, separei, mas está tudo legal, estou em paz, estou tranquilo, estou sorrindo, eu fico. A pessoa está chorando por dentro. Você também não pode ficar chorando na frente de todo mundo, não. Senão, se todo lugar que você chegar, você ficar chorando, não é assim. Para pessoas que te amam e te entendem, você chora. Para os outros, você faz igual a sunamita. Como está teu filho? Está tudo bem. E o menino estava morto, ia ser ressuscitado.
como vai teu filho? O profeta ia ressuscitá-lo. Perguntavam para ele, como está teu filho? Não, como estão as coisas? Ela falava, está tudo bem. Está tudo bem com o filho morto em casa? É porque ela só ia falar para a pessoa certa o que estava acontecendo verdadeiramente, que era o profeta. Não fique falando da tua vida para todo mundo. E tem pessoas que vão torcer a favor, tem pessoas que torcem contra, tem pessoas que usam as tuas palavras para depois servir contra você mesmo. Então não fale da tua vida para todo mundo. Mas tem momentos do questionar, do chorar. Só que tem uma hora, irmãos, que chegou a hora de parar de fazer perguntas. Porque tem respostas que nós não vamos ter do lado de cá, que é só na eternidade. E algumas pessoas chegam, mas pastor, por quê? Tem hora que eu falo, não sei por quê. Eu só sei que o Senhor é a força da nossa vida, a luz da nossa salvação, que Ele se importa comigo e com você, que Ele tem interesse na minha e na tua vida, mas o porquê eu não sei todos, mesmo porque a vida não é uma ciência exata, e o Senhor não é um Google que faz uma pesquisa e te traz uma resposta pronta. Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. Tem o tempo do questionamento, e não é errado você questionar, mesmo porque senão você vai virando um vulcão dentro do coração. Derrame o coração diante de Deus, mas olha para mim, chega uma hora que parou o tempo do questionamento. Comece a agradecer ao Senhor. Vire o disco, vire o CD, vire a página da vida. Tem gente que começa a fugir dos outros porque só fala o problema, ninguém quer chegar mais nem perto. Tem gente que não quer chegar. Então chega um momento, irmãos, que não é do questionamento mais. Chega uma hora que é para você só adorar. Questionou, falou, se debateu, onde eu errei, onde eu não errei, onde eu acertei, por quê, os dilemas existenciais. Chega uma hora que você fala, bom, tá bom. Está ótimo, eu vou agora agradecer a Deus. Não entendi, não sei, mas uma coisa eu sei, que Deus está no controle de todas as coisas, me ama e tem interesse pela minha vida, e não vai me deixar sozinho nunca, isso eu sei, então isso basta para me seguir em frente. Não faça perguntas. Terceiro, espere a esperança. Espere até que surja a esperança. Tem horas que não dá para ver luz no fim do túnel. Tem horas que está tão turvo, tão embaçado, tão complexo, tão emaranhado, labirinto, que você mesmo não sabe sair de onde você entrou, que você mesmo não consegue sair de onde você entrou, que você não sabe nem onde pegar o fio da meada, você não sabe nem onde começar, você não sabe, não tem perspectiva, parece que está tudo realmente fechado. Olha para mim, por gentileza, fique firme, daqui a pouco vai surgindo esperança no teu coração. O Senhor vai trazendo, oxigenando a tua alma e tua mente, de saber que por mais desafiador que seja a vida, dias melhores virão. Que por mais duro que seja, Ele é poderoso, ou para mudar a situação, ou mudar o meu coração, ou mudar o meu coração em relação à situação, mas Ele é poderoso. Nunca Ele passa por uma vida sem mudar algo. Ele é poderoso. E aqui, eu ouço muitas pessoas falando, pastor, a vida está difícil de suportar. Mas é interessante, eu ouço vários testemunhos também de pessoas que chegam e falam, pastor, aconteceu o que eu nunca imaginava que poderia acontecer de bom. Aquilo que não havia mais probabilidades, aquilo que não havia mais possibilidades, aquilo que estava escasso, todas as alternativas, estava escasso e a angústia tinha sentenciado como amiga e companheira. Surgiu uma esperança no meu coração. Algumas vezes nem mudou o quadro ainda, mas começou a surgir esperança no coração. É o que oxigena a nossa alma. É a força motriz para você levantar. Para você saber que o Senhor, Ele não te deixou, que eu posso erguer e enfrentar as lutas, que Ele vai me dar a vitória. Mas eu preciso dessa esperança no coração. Quarto aspecto, eu estou sendo mais rápido nesses outros pontos, eu me detive mais no primeiro, pela própria ênfase da mensagem. O quarto, encare, não fuja das provações, encare-as. Uma coisa que eu aprendi na vida, não adianta fugir de problema. Você foge de problema, ele está com você. Nós temos vários mecanismos de fuga. Nós temos vários mecanismos. O primeiro passo para uma pessoa ser restaurada é falar, eu tenho um problema. Porque todas as pessoas que chegam, você precisa parar com essa bebida. Não, eu paro quando eu quero. Você precisa parar com a droga. Não, eu paro quando eu quero. A gente lida toda hora com isso, mas todo dia a gente lida com isso, irmãos. Todo dia quase. Não, a hora que eu quiser dar uma mudada na minha vida, eu dou uma mudada na minha vida. A pessoa está criando um mecanismo de fuga do problema. Ela só pode restaurar quando ela fala, eu tenho um problema, eu tenho uma luta dentro do meu coração. Nós criamos vários mecanismos de fuga e subterfúgios, que algumas vezes a realidade ela é tão dura,
dura que para poder vivenciá-las, eu crio formas diferentes de enxergar a vida. A minha grande fato com dependentes químicos que são internados e voltam, não é a questão do voltar e ficar internado. A questão de como ele vai lidar com a pressão da vida. Porque o desafio maior é que diante da pressão da vida, um busca na bebida, busca no sexo, busca no dinheiro, busca nas drogas, busca na angústia, busca no consumismo, busca em várias áreas diferentes. A grande questão é como eu vou lidar com a realidade. Tem pessoas que a realidade ela é tão dura que ela prefere desligar uma chave do cérebro e viver num mundo à parte, como se não tivesse acontecendo. O mundo está caindo ao redor. Isso eu vejo com frequência. Quantas vezes você está enxergando um fato tão desafiador que você prefere fazer de conta que não está vendo? Porque você fala, não, é duro demais. Eu já vi várias situações de pessoas que... Alguns momentos, deixa eu fazer um parênteses aqui, eu creio que até Deus, na sua misericórdia, Ele desliga uma chave para a gente aguentar o baque, porque senão a gente não dá conta. Então, de vez em quando, dá uns tchup, você desliga a chave, mas tem momentos que nós mesmos desligamos. E aí eu prefiro ficar em silêncio, eu prefiro não tocar no problema, eu prefiro fazer de conta que não está existindo, eu prefiro me isolar, eu prefiro que deixar para outros resolverem. Tem várias formas, uma delas é culpar os outros. Não, os outros são responsáveis dos meus problemas. Eu sou uma vítima da vida. Isso daqui é fugir das provações. Não, eu sou... A vida fez um complô contra mim. A teoria da conspiração é fugir dos problemas. Eu atirar para todos os lados, criticar tudo e todos. Isso daqui é uma fuga. Tanto é que dentro da psicologia, a negação é a primeira dificuldade para ser vencida, para a pessoa ser restaurada. Quando uma pessoa critica demais um determinado pecado, ou ela atira pedra demais, na realidade é um mecanismo de defesa que ela tem problemas de questões mal resolvidas no coração. E ela tem como necessidade de ficar expondo os outros para que ela se sinta segura de um problema que ela não tem dentro do coração acertado. Então ela fica criticando tudo e todos. São fugas que nós enfrentamos, irmãos. Uma coisa que eu aprendi, o problema ele não vai embora sozinho, eu preciso enfrentá-los. Vamos deixar com a movimentação da carruagem as coisas se acertam. Tem casamentos que vivem uma pseudo-paz, que é uma camada fininha de gelo, porque não querem enfrentar conflitos. Eu não quero encarar as provações. Quantas vezes eu lido com pais e falo, não, faz de conta que não está acontecendo nada. Eu prefiro, porque eu enfrentar a provação, ela tem um desgaste, ela tem uma luta, ela tem um desafio, ela tem um embate. Só quero dizer para você nesta noite, se você quer ser vitorioso, você encare as provações. Não fuja delas. Pedro chegou para Jesus um dia e falou, Senhor, Jesus estava falando da sua morte e ressurreição, e Pedro bateu no peito e falou, eu não vou de maneira alguma deixar o Senhor, estou contigo no ar, pode todo mundo ir embora, eu morro com o Senhor, mas não te deixo, eu morro com o Senhor. A declaração foi convicta, veemente, eloquente, extensiva e relevante. Eu estou com o Senhor e não abro mão, morro com o Senhor. Passam uns dias, Pedro nega Jesus 3 vezes seguidas. Uma sequência, não foi nem diante de soldados, foi diante de servos. A crise foi tão grande que ele chega e fala, eu vou pescar. Ele não quis encarar a aprovação, foi doloroso demais, a decepção consigo mesmo. Tem hora que a gente fica tão decepcionado com a gente mesmo, que você fala, vou deixar quieta a minha vida, vou ficar quietinho no meu canto, não vou sair mais daqui, não vou querer mais enfrentar as lutas. Às vezes você lida com isso. Pedro falou, não quero saber, eu vou pescar, vou voltar a pescar, vou voltar às minhas atividades. Jesus se revela para restaurar a vida dele, para falar, encare essa aprovação que eu vou transformar a tua vida. Às vezes você ajuda uma pessoa, investiu numa pessoa e você faz, e vem a ingratidão. A pessoa vai embora, a pessoa nem te fala tchau. A pessoa, quando não, ela te prejudica. A pancada é tão forte que você fala, mas não vou encarar mais, não quero ajudar mais ninguém. Só que se você não encarar a aprovação, e saber que você faz é pelo Senhor, para o Senhor, e por meio do Senhor, você às vezes não encara uma aprovação, você fica fechado numa amargura. Às vezes você tem uma luta grande, e às vezes eu não quero enfrentar. É interessante que Jacó teve um problema com o irmão, dentro de casa. Jacó o nome era enganador. E Jacó, esse cara rápido, assava manteiga no espeto, tirava a meia sem tirar o sapato. Sentar na negociação com Jacó, você perdia. O cara rápido mesmo, rápido. Só o sogro dele que enganava ele. Ele enganava o sogro enganava. E ele enganou o irmão. O irmão falou, eu vou matá-lo. Jacó fugiu.
Jacó ficou 20 anos fugindo, porque um dia ele se passou pelo irmão. Mas tem um dia que ele tem que voltar. Tem um dia que ele tem que encarar a realidade. Aí é o vale de Jabó que ele encontra com Esaú. Tem feridas no coração que nós não queremos tocar nelas jamais, porque são dolorosas muito e nós preferimos não encará-las. E nós passamos a vida fugindo. Só quero dizer para você nesta noite, que se você quer ser vitorioso, encare as provações. Não fuja dos problemas. Peça força e sabedoria a Deus para cada dia, mas encare, porque Deus vai te dar força, sabedoria, e Ele vai fazer acontecer o que está determinado no coração dele, mas encare. Não fuja dos problemas. Não fuja dos problemas. Se fugir e resolvesse, seria ótimo. Aqui ele fala, quando a vida está difícil de suportar, entregue-se à solidão, recolha-se ao silêncio, curve-se em oração, não faça perguntas, espere até que surja a esperança, não fuja das provações, encare-as de frente, Deus vai te dar a vitória. E por último, o pior, nunca é o pior. Eu achei tremenda essa abordagem. Às vezes você está passando no meio da tua vida e você fala, pelo amor, sou a pessoa mais miserável. Tem hora que você se sente um lixo, dependendo do fato. Com todo respeito, estou falando das vezes que nós nos sentimos. Tem hora que você se sente um fracassado, um derrotado. Você fala, eu sou a pior... Às vezes quando você erra, você fala, eu sou a pior pessoa do mundo. Deixa eu dizer para você, o pior nunca é pior. Esse texto tem que ser interpretado, eu vou encerrar agora. Não é que você fica com a sensação, fala, eu tô achando que está ruim, vai piorar ainda. Não, não é essa a ideia. Aquilo, pode olhar para mim que eu vou encerrar. Aquilo que você está passando, outros já passaram e venceram. Você não é exclusivo e nem original no problema que você está enfrentando. Em proporções ou dimensões diferentes, outros já passaram. E vários venceram com o poder e a força do Senhor. O pior nunca é o pior. Aquilo que você está enfrentando e passando, outros vão passar também. E você poderá ajudá-los. Tem algumas áreas da minha vida hoje que eu olho uma pessoa na minha frente chorando, eu sei o que é isso. Quando eu vejo um pai ou uma mãe chorando, eu sei o que é isso. Eu sei o que é esperar a esperança chegar. Eu sei o que é não ficar fazendo perguntas em determinado momento. Eu sei o que é encarar a aprovação. Tem que encarar. Bate no peito, não de autossuficiência. Eu vou orar, vou crer e vou encarar as consequências daquilo que eu tomei decisão para me poder ser homem ou mulher de verdade. Se homem e mulher de verdade não é aquela performance de biotipo ou de beleza. Se homem e mulher de verdade, eu peço graça a Deus, eu vou orar. Eu tenho certeza que eu não vou acertar todas, mas eu vou tentar fazer o melhor. Então você encara, eu sei isso quando eu vejo uma pessoa. Às vezes está passando um problema financeiro, irmãos. Encarar um problema financeiro não é fácil. As dívidas, ligações, humilhação, as questões que acontecem. Você passar, às vezes pessoas preferem fugir. Ah, não quero nem ver para quem eu estou devendo, eu vou fugir. Então você tem que encarar. Chegar a pessoa e falar, ó, estou te devendo. Se eu tenho intenção de acertar, você me dá só um tempo, eu estou lutando para isso, nem que for pingado, mas eu vou acertando. Mas você encara, e Deus honra a tua vida. Deus honra a tua vida quando você encara. Quando você prefere pegar tudo e levando no embromation, que nem existe essa palavra, nem neologismo da língua portuguesa, não é? Quando você leva no embromation, Deus não pode fazer o que Ele ia fazer na tua vida. Mas eu queria que você cresce nesta noite, que o pior nunca é o pior. Que às vezes você se sente a pessoa mais frustrada da vida. Aí o Senhor fala, é só uma fase, é só um momento. Eu tenho algo melhor para você. Dias melhores virão, vai passar. Não tem sorriso que é eterno, mas não tem dor que é permanente também. Aí eu vou entender que o pior nunca é o pior. Tem hora da vida que eu preciso erguer os olhos e por mais desafiador que seja a realidade, não há conspiração da vida contra você. Você vai pedir graça a Deus, por mais luta que seja, você vai pensar, o pior não é o pior da minha vida. O meu pior não é a sentença final, o meu pior não é a derrota, o meu pior não significa que encerrou tudo, quem vai escrever o último capítulo da minha vida é o Senhor. Eu queria que você cresça todo o teu coração nesta noite. Eu senti de ministrar essa palavra novamente, porque pode ser que você use ela hoje mesmo. Talvez você já use hoje.
Talvez você vai guardar no coração em outro momento, ou pode ser que você vai ser instrumento na vida de uma outra pessoa. Quando a vida se torna difícil de suportar, Deus vai te dar a força, Deus vai te dar a graça. Vamos colocar de pé, por favor, vamos ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Jesus, Ele é maravilhoso, Ele não se esqueceu de você, Ele não desistiu de você. Eu acho muito interessante, para mim é um dos textos tão fortes da Bíblia, quando Davi está no pior momento da vida dele, tomou uma decisão erradíssima, levou os soldados a se aliançarem com o rei inimigo de Israel, nem consultou o Senhor. Davi passa um dos momentos mais desafiadores, quando ele vai numa expedição militar, quando ele volta, a cidade que ele morava, chamada Ziklag, ela foi incendiada e saqueada, e levaram as mulheres e filhos dos soldados, guerreiros e valentes. E a Bíblia diz no texto de Samuel, que aqueles homens, acostumados a guerras e batalhas, choraram até não ter mais força. Homens guerreiros também choram. Mulheres guerreiras também choram. E Davi faz parte, porque ele é líder dos que perderam também. Só que a frustração deles ficou tão grande, tão grande, tão grande, que começaram a cogitar apedrejar Davi e matá-lo apedrejado. A vida de Davi naquela hora somou-se dor a dor e tribulação a tribulação. Os bens saqueados, a família levada cativa, e agora o seu exército se volta contra. Nos momentos mais difíceis da vida de Davi. E a Bíblia diz que aqueles homens choraram até não ter mais força. Talvez você que está aqui nesta noite sabe o que é isso. Chorar até não ter mais força. Mas é interessante que Davi, naquela pressão, a maior pressão da vida dele, quando a vida está difícil de suportar, a Bíblia faz uma referência. E Davi se reanimou no Senhor. Na hora da pressão maior, ele se levantou. Ele busca direção a Deus, vai de encontro, ele vence e traz de volta os bens e a família, ele traz de volta. Mas foi na hora, tem pessoas que na pressão, ela foge, ela some, ela se isola, não faça isso. Tem outros que na pressão vai para a luta, vai para a batalha, não na força e coragem própria, que nós não temos condição, mas na força do Senhor. E aí Deus te dá a vitória. O pior nunca é o pior. Creia nisso de todo o teu coração. Feche teus olhos e comece a orar ao Senhor, por gentileza. Feche teus olhos por você, por alguém que não está aqui, você que está nos ouvindo online. Peça ao Senhor de todo o coração. Eu só queria que você entendesse que essa palavra, antes de passar pela tua vida, ela passou pela minha primeiro. Antes de eu pregar a você, eu mesmo pensei muitas e muitas coisas em relação para mim também. Eu queria que você cresça no Senhor, que eu posso declarar convictamente nesta noite. Espere a esperança chegar. E depois vai chegar um dia que você vai olhar a dificuldade como águas passadas, como algo que se foi. Que aquilo que você pensava e que não tinha mais jeito, Deus, de uma maneira extraordinária, mudou. Todos os dias, ou toda semana, eu vejo na vida dos meus filhos esse testemunho que eu vi daquilo que Deus fez ou está fazendo. Nunca desista, nunca desista. Você que está aqui adolescente, você jovem, você adulto, uma decisão em relação a Jesus, não é uma religião. As pessoas ficam preocupadas com a religião verdadeira. A religião verdadeira é só uma, é Jesus Cristo. Não é esse prédio, essa igreja, essa denominação que salva você. Não é a nova aliança que salva você. É Jesus. Ore ao Senhor. Se você tiver liberdade, põe a mão sobre o teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu tenho certeza que o teu Espírito Santo e a tua palavra não volta vazia, o teu Espírito Santo atuando em vidas e coração. Mas que os princípios ministrados, eles desçam da mente para o coração e desemboquem a prática da vida, Pai. E que cada um de nós possamos enfrentar situações de maneira vitoriosa e ser útil nas tuas mãos na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, o Senhor sabe o que cada um passa neste momento, as pessoas estão nos ouvindo. O Senhor sabe cada sorriso, cada lágrima. O
O Senhor sabe cada desafio da alma e do coração, mas o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor é aquele que toma pela mão e diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. O Senhor é o Deus que diz que faz novas todas as coisas. O Senhor é o Deus que perdoa pecados. O Senhor é o Deus que dá esperança, que abre portas, que desembaraça caminho, que liberta, que derrama unção, que despedaça o jugo. O Senhor é aquele que vê um caminho no meio do mar quando ninguém vê. O Senhor é aquele que nos recônditos da alma vê o que está passando dentro de nós e ministra mais do que qualquer um poderia conhecer a nosso respeito. O Senhor vai olhar, ó Deus, a disponibilidade, o desejo de cada um de oferecer o melhor a Ti. Esta noite, os que estão aqui, as pessoas que são pensadas, aquelas que estão agora, Senhor Deus, em conexão e oração, ministra com o Teu poder e com o Teu querer, mas faz o milagre do Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém. Você crê de todo o teu coração nesta noite? O Senhor é quem te segura nas mãos, e Ele é a tua vitória, e Ele é a força na sua vida. Declare em fé e certeza. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, e o crente até mesmo chorando, ele clama por mim. Às vezes, se for para você chorar, é nos pés do Senhor. Não é diante da vida ou nem do inimigo, é diante do Senhor. Sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim, conseguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a culpa ver até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido no mar. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Ele fala tudo desse jeito.
crente está firme nos pés do Em Senhor, nome de ele Jesus. passa pela prova. Que você esteja sempre O firme. inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Tem guardado desse jeito, porque consegui os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos derem nos meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Eu vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos derem nos meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos. Eu vou descansar nos braços de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.